galerinha! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos, inclusive aí os seus familiares. E agora nós vamos dar início aí à nossa segunda unidade. E a nossa segunda unidade, nós vamos tratar aí de várias temáticas referente ao continente europeu, tá? E falando do continente europeu, vamos ver a localização, né, e o tamanho deste continente no globo terrestre. Nós vamos falar especificamente dessa área do globo aqui, que nós vamos chamar de Europa, ou de continente europeu, ou de Eurásia, e ele vai receber o nome de Eurásia justamente por conta da sua aproximação com o continente asiático e por falta de distinção visível da separação entre essas duas áreas emersas, tá? Nós vamos perceber que dentro desse continente existe aí uma área pequena com uma quantidade de divisórias bem grande em relação aí ao seu território, que é um pouco maior do que o território brasileiro. O continente europeu ele também é conhecido como Velho Continente ou Velho Mundo, né? Nós já sabemos que esses títulos é justamente por conta aí deste continente ser aquele que vai buscar novas rotas comerciais, novos territórios para aderir matéria-prima e também comercializar os seus produtos, né? Segundo os pesquisadores, é o continente europeu que vai praticamente aí encontrar todas as outras áreas do globo. Ele vai possuir uma área total de 10.360.000 quilômetros quadrados e essa área vai estar dividida em 49 países. O que faz dele um continente com países pequenos em suas extensões territoriais. Então, nós podemos ver aqui o mapa político, e nesse mapa político nós podemos encontrar algumas identificações de recursos hídricos bem importantes do continente, como, por exemplo, o Mar Cáspio, né? O Mar Negro, nós vamos encontrar aqui o Mar Báltico, o Mar do Norte, nós vamos encontrar aqui o Mar da Noruega, o Mar Glacial Ártico, nós vamos encontrar o Mar de Barents, nós vamos encontrar aqui o Mar Mediterrâneo, podemos enxergar aqui o encontro do continente africano com o continente europeu, sendo que esse encontro é feito pelos países do Marrocos e da Espanha. E entre eles nós vamos encontrar aqui o Estreito de Gibraltar. Nós vamos perceber aqui alguns países que nós conhecemos, que nós falamos, que nós já visitamos também, como, por exemplo, a Alemanha, a França, a Itália, que foi alvo aí de uma grande epidemia nesses últimos dias, e essa epidemia que se tornou uma pandemia. E nós temos aqui Portugal, olha aqui o nosso colonizador, junto com a Espanha, né, que nós vamos chamar aqui de Península Ibérica. Enfim, esse mapa político é o que nós precisamos aí estar bem familiarizado nesse momento, ou a partir deste momento. Aqui também nós vamos perceber, né, o continente asiático aqui nessa área, né, representado aqui pelo nome Ásia, né? E nós temos aqui o continente europeu. Percebam que não existe um limite, né, um limítrofe que distingue com muita clareza quem é quem, né? O que vai nos permitir conhecer a divisória entre a Ásia e a Europa é justamente os limites naturais, né, os aspectos físicos, como, por exemplo, os montes Urais, né, o Mar Cáspio, o Rio Ural, né, são justamente eles que vão definir para a gente o limite entre os dois continentes. A localização cartográfica do continente europeu é basicamente tomando como referência, né, as duas linhas imaginárias principais do globo, que é a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, nós vamos encontrar aqui o território europeu, tomando como base o meridiano de Greenwich, possuindo terras tanto no oeste quanto no leste. Vamos ter cuidado com isso, porque quando se fala do continente europeu, a gente não consegue imaginar, né,
quando o nosso conhecimento não é aprofundado, em que este continente possui território no lado oeste do globo. E sim, possui, né? Podemos perceber que, aqui está o meridiano de Greenwich, representado pela linha vertical, e nós conseguimos perceber aqui, esse território, tá? Esse território, né? E esse território e algumas ilhas aqui que são pertencentes à Europa, do lado oeste do globo terrestre, tá? Tomando como base a linha do Equador, que é um paralelo, nós vamos perceber que o continente europeu vai estar possuindo terra apenas na parte norte, né, do globo terrestre, ok? E podemos dizer que o continente europeu ele vai estar localizado na zona temperada do globo, porque ele está compreendido entre o trópico e o círculo. E nós podemos perceber que existe também territórios europeus que estão também na zona ártica. Tá? Por quê, professora? Perceba que a linha pontilhada de azul aqui, representando o círculo polar ártico, existem territórios, né, da Europa que estão acima dela. Então, a Europa vai possuir territórios na zona polar, né, e na zona temperada, ok? Também podemos dizer que é na Europa que vai passar o famoso meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich, ele é o meridiano que passa sobre a localidade de Greenwich, no Observatório Real, nos arredores de Londres, que fica no Reino Unido, e que, por convenção, ele vai dividir o globo aí em duas partes iguais, sendo o oeste e o leste. E através também dessa linha imaginária, ele vai nos permitir medir a longitude e vai também nos ajudar a estudar a presença de fusos horários no mundo. E associado com os paralelos, né, nós temos aí 180 meridianos para o leste, 180 meridianos para o oeste, sendo que o principal é o meridiano de Greenwich, e esses meridianos, eles vão nos permitir conhecer as diferentes horas no mundo, bem como associado aos paralelos, que são 180, né, 90 para o norte, 90 para o sul, eles vão permitir que nós conheçamos os pontos específicos na superfície terrestre. O tamanho e a localização, a gente pode ver que, por ser um continente aí com um tamanho bem reduzido, o continente europeu ele vai possuir algumas vantagens, né, e algumas desvantagens. Vamos falar primeiro da parte boa, que são as vantagens. Então, é vantajoso para o turismo, né? É vantajoso nas relações comerciais, na facilidade de administrar o território, na formação de grupos econômicos. Dentre esses grupos econômicos, a União Europeia, né, é um dos mais famosos, aí, abarcando boa parte dos países aí que compõem esse continente. As desvantagens em relação ao tamanho, né, desse território tem o controle de entrada de imigrantes, né? É extremamente complicado. O tempo todo foge pessoas do continente africano e pessoas do continente asiático procurando melhores condições de vida aí no continente europeu. Uma das rotas de fuga é justamente o mar Mediterrâneo, né, pelo Estreito de Gibraltar e a própria travessia do mar, e também a Turquia. A Turquia é um ponto aí bem pertinente no processo de entrada de imigrantes no continente europeu. A entrada de contrabandos, né, e drogas também é complicada, é uma desvantagem por conta dessas aproximações que eu acabei de falar. A área reduzida para a agricultura, por mais desenvolvido que seja o continente, não tem como não desenvolver o setor primário, especificamente pecuária e agricultura. Porque, independente de desenvolvimento tecnológico, as pessoas precisam se alimentar, né? Precisam manter aí as suas necessidades fisiológicas. E a alta concentração populacional, né?
justamente por conta da demanda, dessa busca de emprego, dessa busca de melhores condições de vida. Nós sabemos que no continente europeu, alguns cargos, né, que são considerados subempregos, a população nativa, ela rejeita, e aí precisa-se abrir as fronteiras do continente para a mão de obra vinda dos imigrantes, né? E por isso haverá aí uma concentração populacional. A formação do continente vai se dar também por conta aí da deriva continental, né? Bem como a questão do que aconteceu no continente africano. Lembra que eu falei? Formação do continente africano, né? Vai ser trazida também aqui para a formação do continente europeu. Não tem diferença, tá? Para o continente africano, para o continente americano, para o continente asiático, para o continente da Oceania, para o continente da Antártida, para o continente europeu vai ser utilizada as mesmas explicações, tá? No início era uma Pangeia, era um Pantalassa, Pangeia, uma única massa de terra, Pantalassa, um único oceano. Vai acontecer a ruptura da placa tectônica, e a partir da ruptura da placa tectônica, essas massas de terra vão começar a se locomover e vai abrir os espaços aí que serão ocupados por águas, e essas águas que vão receber nomes de oceano. Quem vai trazer essa teoria, que é conhecida como a teoria da deriva continental, é o cientista alemão Alfred Wegener, né? É ele que vai dizer que as placas, né, que essa superfície terrestre, ela não está estática, ela está em movimento. E a Pangeia se divide formando aí 2 continentes, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Depois se subdivide mais uma vez, tá? Formando aí uma configuração bem aproximada da atualidade. E na atualidade, nós vamos encontrar essa formação aqui: a Antártida, a América, a África, a Oceania, a Ásia e a Europa. Provavelmente aqui seja a Groenlândia. E percebam que nessa nova formação nós vamos encontrar alguns pontos em destaque. Esses pontos em destaque é o que nós vamos chamar de dobramentos modernos, né? Esses dobramentos modernos fazem parte do relevo mundial, e esse relevo moderno só vai ser possível por conta da movimentação das placas tectônicas. Entre eles, nós temos alguns nomes que são bem conhecidos, como, por exemplo, aqui na América nós temos a Cordilheira dos Andes e as Montanhas Rochosas. Aqui na Europa nós temos a Cordilheira dos Alpes, na Ásia nós temos o Himalaia, na África nós temos a cadeia do Atlas, né? E elas existem até hoje. Segundo os pesquisadores, né, eles dizem que a cadeia do Himalaia, especificamente no pico do Everest, não está estático. A cada ano, esse pico ele aumenta aí alguns centímetros. Isso significa que existem movimentos orogenéticos na região. O relevo é uma parte bem importante, ela vai estar relacionada à estrutura geológica. É interessante que nós conheçamos, né, para saber quais são as áreas que são mais povoadas, menos povoadas, por quê, enfim. E aí nós vamos perceber que o continente europeu ele vai possuir um relevo pouco acidentado no que diz respeito à altitude, e a altitude do relevo desse continente vai estar em média de 340 metros. Ou seja, né, o que vai predominar são as áreas de planícies, né? Temos também planaltos e regiões montanhosas, tá? E isso vai ser permitido por conta da movimentação das placas tectônicas em alguns lugares que também vão surgir aí as cordilheiras, como os Alpes, Montes Urais, o Cáucaso e Alpes escandinavos, entre outros, tá? Em outras, o afundamento do relevo que vai produzir aí as depressões. Então, tanto o afundamento
quanto os soerguimentos vão ser possíveis na superfície por conta da movimentação da placa tectônica. E aí nós vamos encontrar aqui, ó, Monte Urais, aqui ao leste, né? O leste e nordeste aqui no continente europeu. Nós vamos encontrar aqui, ó, a cadeia do Cáucaso, né? Nós vamos encontrar aqui os Alpes dináricos, nós vamos encontrar os Cárpatos, nós vamos encontrar os Alpes escandinavos, né? Nós vamos encontrar os Montes Peninos, os Alpes. E aí você pergunta, professora, qual a diferença entre Alpes e Alpes escandinavos? Esse Alpes aqui que está localizado próximo ao Rio Pó, né, ao norte aqui da Itália, ele é uma formação recente, tá? Ele está aqui próximo a uma borda de uma placa tectônica. Já os Alpes escandinavos é uma formação antiga, né? Ou seja, ele se formou e não foi somente por conta da movimentação da placa tectônica, tá? Quando eu falo em dobramentos recentes e dobramentos antigos, eu estou querendo dizer que existem formações de relevo que existem desde a gênese da Terra, né? Desde a era cambriana, da era pré-cambriana, e existe aí formações de relevo na superfície terrestre que vão surgir aí na era paleozoica, né? A partir da movimentação das placas tectônicas. O relevo nós vamos encontrar ao sul do continente europeu uma zona de instabilidade sísmica e atividades vulcânicas com a presença aí do Etna e do Vesúvio, né? Se nós temos ao sul da Europa uma área de grande instabilidade sísmica, ali nós temos áreas de encontros de placas tectônicas, tá? Nós temos também, né, a Europa e a Ásia vai formar uma única massa de terras emersas, não existindo uma separação nítida, né? Inclusive eu já falei sobre isso, estou só repetindo, das duas grandes massas de terra. Alguns autores a chamam de Eurásia, porém essa grande massa tem grandes diferenças culturais, históricas, políticas e econômicas. Apesar da grande aproximação, né, dos dois continentes, nós temos aqui a Europa para cá e a Ásia para as bandas de cá. Apesar de nós termos essa aproximação, né, tão íntima entre as duas massas emersas, nós podemos perceber diferenças além dos seus limites naturais, diferenças também culturais, diferenças históricas, políticas e também econômicas, tá? Esses são elementos que são utilizados para definir as fronteiras entre esses dois continentes, tá? Aqui é uma imagem da Europa vista, né, de cima. É óbvio, né, professora? Claro, é óbvio, né? Uma visão noturna, é uma imagem de satélite. Olha que maravilha, né? Lindona. A gente vê logo aqui a Itália em destaque, né? A Península Ibérica. A gente percebe que o extremo norte do continente é menos iluminado do que essa região aqui do oeste, né? Do centro-oeste e do noroeste também. Isso significa o quê, professora? Essa imagem iluminada significa o quê? Significa a demonstração do nível de desenvolvimento, né? Porque a luminosidade representa aí a presença de eletricidade, e a eletricidade ela também conduz para a gente a compreensão do desenvolvimento industrial do local. Tá? Então, a gente pode perceber que as regiões, nessas regiões aqui, ó, do centro da Europa para o oeste, para o sudoeste, para o noroeste, são bem desenvolvidos, né? E aqui nós temos os países nórdicos, nós temos a Suécia, né, como eu falei, a Noruega, a Finlândia, e percebam que a Suécia também ela vai ter aqui um grau de desenvolvimento bem significativo. Em comparação, ó, a região aqui da África, olha para aqui, exceto aqui no extremo norte da África, né? Marrocos, Líbia, aquela região, olha para aqui o nível de escuridão que nós temos no continente africano. Isso mostra para a gente o grau de desenvolvimento que o continente também possui, ou seja, pouca iluminação, pouco acesso à indústria,
pouco acesso ao desenvolvimento, ok? O clima, pelas zonas climáticas que eu citei anteriormente, já traduzia para a gente aí que tipo de clima nós iríamos encontrar nesse continente, né? Então, sabendo que o continente europeu ele faz parte da zona temperada e da zona polar, logo os climas vão ser climas predominantes, é mais do que óbvio, dessa área, como, por exemplo, o clima polar, o clima temperado úmido, o clima temperado oceânico, o clima frio, o clima mediterrâneo e, por incrível que pareça, nós vamos encontrar o clima semiárido também nesse continente, tá? O clima semiárido, ele vai sofrer uma influência aí, né, por conta do deserto do Saara, tá? E nós vamos também perceber aqui, na parte da Turquia, uma presença de clima semiárido, né, do bioma steppes, por conta aí da influência da área ali do Oriente Médio, né, que é também uma formação de deserto. Bem, queridos, a maior parte das terras do continente vai estar entre o trópico e o círculo polar, como eu havia dito. Isso conota para a gente a zona temperada do norte, beleza? A partir do Trópico de Câncer, nós vamos considerar zona temperada, ok? Por conta da latitude, é que nós vamos especificar o tipo de clima presente dentro dessas zonas. Por isso que eu falei Mediterrâneo e zona polar. A latitude e a continentalidade vão ser os fatores climáticos que vão determinar o clima da Europa. Nós também vamos ter a altitude e a corrente marinha, que também vão permear aí nesses climas. Um exemplo disso é a corrente marinha do Golfo, né? Ela vai fazer aí uma grande representação no clima europeu. Então, nós vamos encontrar aqui o mapa climático, ó, que bonitinho, bem suave, né? Cores frias. Claro, nós estamos falando da zona temperada. Então, nós vamos encontrar aqui, como eu havia dito, o clima mediterrâneo, o frio de montanha, o temperado, o semiárido, o frio e o polar. Vamos ter correntes quentes e correntes frias. Normalmente, as correntes quentes que vêm em direção ao continente europeu, ela vem cá do continente americano, né? Ela vem para amenizar os rigores, né, climáticos desses tipos de clima. Então, do norte para o sul, temos os seguintes climas. Então, do norte para o sul, né, de cima para baixo. Nós temos o clima polar, ele vai possuir invernos rigorosos, né, e verões curtos. Normalmente, nesse clima, a gente chega na estação do verão com 10 graus e no inverno menos 10, né? É bem intenso mesmo, no sentido para o frio. Eu acredito que para nós que vivemos aqui na zona intertropical e para o clima polar, no verão, para a gente ainda vai ser inverno, né? Nós temos o clima temperado úmido, ele vai ter verões quentes, vai ter grande pluviosidade, o inverno vai ser frio, mas vai ter uma vai ser suavizados pela corrente das águas do Golfo, né? Como eu falei, a corrente das águas do Golfo é uma corrente quente e ela vai vir do continente americano para amenizar aí o frio na Europa. Nós temos o temperado continental, ele vai ter verões quentes e invernos rigorosos, por conta aí da distância do oceano. E o que é que vai diferenciar, professora, o temperado continental do temperado úmido? Vapor d'água, né? O vapor d'água ele vai fazer toda essa diferença, né? Percebam que os verões vão ser quentes nos dois, né? Vai ter invernos rigorosos devido à distância do oceano, e perceba que o inverno no temperado úmido já vai ser mais suave, né? Nós vamos perceber também
elevada amplitude térmica no continental por conta também da falta da presença do vapor d'água, né? Quando eu falo em amplitude térmica, vamos voltar lá para o 6º ano, para o 7º ano, para o 8º ano, é justamente aí os altos índices, né? A variação da temperatura na localidade. E o clima mediterrâneo vão ser verões quentes e secos, invernos brandos e chuvosos. Essas são as principais características desses climas que são predominantes na Europa. O que é interessante quando a gente estuda clima, bioma, né, relevo, estrutura geológica, é que esses conhecimentos, eles mudam pouca coisa de um continente para outro, né? Eles praticamente vão ter conceitos aí muito fixos. Por isso que eu falo lá no 6º ano com vocês, que ao estudar esses conteúdos, a gente precisa tentar fixar o máximo possível, porque nas próximas séries nós teremos menos dificuldade, né? Porque a variação é muito pouca, né? O que vai acontecer são elementos da área, né, típico do local. A hidrografia, veja só aqui, né, nós vamos destacar aqui as principais bacias da Europa. É o rio Volga, com 3.530 quilômetros, o Danúbio, com 2.858 quilômetros, e o Reno, com 1.320 quilômetros. Eu sempre oriento os meus alunos que, ao estudar clima, ao estudar o relevo, ao estudar a hidrografia de um continente, sempre faça um paralelo com o mapa político, para que vocês possam perceber a localização desses elementos relacionado ali aos países, né, também da mesma região. Então, nós temos aqui, ó, o rio Pó, o Rondano, né, o Tíber, ó, Itália. Nós temos aqui o Danúbio, nós temos o rio Ebro, tá vendo? Nós temos o rio Tajo, o Douro, tá? Nós temos o Don. Olha o rio Volga aqui, despejando as suas águas no Mar Cáspio. Olha o rio Ural, né? Olha como o Volga é enorme, tá vendo aqui? Nós temos o rio Ume, tá? O rio Tone. Enfim, é interessante que nós venhamos estudar esses recursos observando todas as cartografias, no que diz respeito à hidrografia, o clima, o relevo e o mapa político. Então, as características gerais são rios com pequeno volume e pequena extensão, claro, né? Se o território do continente é pequeno, os rios também vai acompanhar aí essa configuração. Rios de planície, porque o relevo predominante são os rios de planície, porém, são rios que vão estar aptos para a navegação, porém, vamos encontrar também rios de planalto que vai ter grande potencial elétrico. Tanto o rio Tamisa, né, como o Reno, vai sofrer aí com o processo de despoluição ao longo dos anos e que durou muito tempo, né? A poluição desse rio se deu por conta dos esgotos industriais e dos esgotos domésticos, né? São rios importantes, rios que cortam aí o centro aí de áreas importantes como a Inglaterra, né? O rio Tamisa, por exemplo, né? É um rio extremamente importante e que sofreu aí com essa degradação ambiental. Quanto aos biomas, nós vamos perceber aí a presença da tundra, floresta de coníferas, que nós também podemos chamar de taiga, ou de floresta boreal, floresta temperada, floresta mediterrânea, vai ter formações herbáceas e vamos ter aí vegetação alta de montanha. Normalmente nós vamos chamar aqui, essa que está representada pela cor marrom, né, de tundra de platô. Alta de montanha são vegetações que estão aí nos topos das montanhas, ok? Porém, nos dias de hoje, nós vamos perceber que a maior parte das formações vegetais da Europa já foram destruídas, abrindo espaço aí para a ocupação agrícola e para a expansão urbana. Logo, a gente percebe que dois elementos, né, ocasionadas pela ação antrópica,
vai fazer, né, ou vão fazer com que esses biomas eles percam seus espaços. Dentre essas ações antrópicas, nós temos a ocupação agrícola, que é necessária, né, a alimentação é necessário, bem como aí a expansão urbana, que por conta da Revolução Industrial, a Europa expandiu muito nesse aspecto, tá? E aí podemos identificar os seguintes biomas, como eu falei aqui, presente neste mapa. A tundra, tá? Ela vai se encontrar ao norte da Europa, é uma vegetação típica de climas frios, né? Ela está associada ao clima polar, ela vai ter verão curto, temperaturas mais amenas, né? Chegando aí de 10 a 20 graus, e também ela vai ter inverno extremamente rigoroso, até aí com queda de neve. As chuvas, elas não ultrapassam 250 milímetros anuais, e a vegetação que vai compor esse bioma, tá? É os musgos, os líquens, pequenos arbustos e flores silvestres. Eu não sei se vocês me perguntariam, mas eu tenho por costume fazer a pergunta e automaticamente respondê-la. Eu estou falando de vegetação e eu estou falando de bioma. E é interessante que vocês saibam a diferença entre uma vegetação e um bioma. E então, qual é a diferença entre esses dois termos, professora? Quando eu falo de vegetação, eu estou falando apenas de plantas, de árvores, né? Da questão vegetacional de uma área. Quando eu falo de biomas, eu estou falando da fauna e da flora que compõem uma determinada região, ok? Então, vamos dar seguimento aqui. Então, a tundra é justamente um bioma que vai ter por vegetação, uma vegetação herbácea, né? Composta aí por musgos e líquens, pequenos arbustos, flores silvestres, e vai fazer parte aí do clima polar. A floresta de coníferas ou a taiga, elas vão estar situadas em áreas de temperaturas onde o inverno são muito baixas, as temperaturas chegam a 7 graus negativos, vai ter aí a ocorrência de neves, que vai cobrir o solo por 6 meses, e os verões podem apresentar aí temperaturas médias até superior a 15 graus, né, Celsius. Bem, eu falei também que na tundra vai ter a presença de neve, né? E eu disse também que na taiga vai ter a presença de neve. E qual é a diferença entre esses dois biomas em relação à presença aí desse item, né, chamado neve? Bem, percebam que na taiga o que vai ficar coberto por neve é o solo, tá? Num período aí de 6 meses. Na tundra, o que vai ficar, né, envolvidos pela neve é o solo e o subsolo. Percebam que a vegetação da tundra é uma vegetação rasteira. Por quê? Porque as raízes são superficiais, né, e são resistentes à temperatura do local. Se o solo e o subsolo está congelado, é óbvio que a vegetação precisa subsistir a essa condição. Logo, se eu pegasse um pinheiro, né, um abeto, uma árvore da tundra e plantasse numa região de tundra, né, se eu pegasse o abeto, o pinheiro da região de taiga e plantasse numa região de tundra, ela não sobreviveria. Por quê? Porque na taiga o subsolo está livre para que as raízes encontrem a sua nutrição para sobreviver. Nós podemos ver que a chuva na taiga fica em torno de 500 milímetros anuais, enquanto na tundra é 250, né? E a vegetação aqui na taiga vai ser coníferas, pinheiros e os abetos, sendo que suas madeiras são fontes de economia, né? Inclusive, a taiga é considerada a maior floresta do mundo e por conta aí da Revolução Industrial, né? O uso da mesma na utilização de construção de casas, de móveis e até mesmo na fabricação do papel, ela quase entrou em extinção. Não ficou extinta por conta aí da proteção por leis, ok? A floresta temperada é uma floresta muito bonita, né? Eu acho uma das mais belíssimas florestas.
ela tem mesmo esse colorido. A biologia explica, né, o porquê desse colorido. É uma desidratação das folhas, tá? Se eu não me engano, é na mudança aí das estações. E as temperaturas nesse bioma, ela vai aumentar devido às menores latitudes. Olha aqui o fator climático interferindo, né? Sendo assim, nós podemos dizer que elas podem possuir aí temperaturas superiores a 20 graus Celsius no verão, e no inverno a gente pode chegar aí nesse bioma a 5 graus negativos, muito frio também, tá? As chuvas aumentam um pouco mais, a gente viu 250 na tundra, 500 na taiga, e na floresta temperada ela varia entre 700 e 1.500 mililímetros anuais. A vegetação, nós já vamos encontrar aí, né, uma estrutura arbórea, uma estratificação arbórea, sendo que as espécies que vão se destacar são os carvalhos, os bordos, né, os pinheiros e algumas árvores que são caducifólias. O que quer dizer isso, professora? Eu ensinei isso, viu? Espero que vocês lembrem, mas vou dizer. Caducifólias são aquelas árvores que perdem totalmente as suas folhas em 2 períodos do ano, na estação do inverno e na estação do outono, ok? Temos a vegetação mediterrânea, né, o bioma mediterrâneo. Por incrível que pareça, apesar da semelhança do nome com aquele recurso hídrico, ela não existe somente nessas áreas. Nós vamos encontrar a vegetação mediterrânea em vários outros pontos do globo. Porém, agora nós vamos falar especificamente da vegetação do bioma predominante na Europa. Esse bioma, ele vai ter como característica, tá? É um bioma que tem predominância no verão seco, né, e nos invernos chuvosos. É uma característica trazida aí do próprio clima também. Vai estar sujeito à oscilação de temperaturas, entendeu? E de pluviosidade. Então, é uma vegetação muito bem adaptada. Eu posso dizer que é uma vegetação tropófila. Ela tanto vai estar adaptada aos momentos mais secos, né, e aos momentos mais chuvosos. Elas vão aparecer aí com formações arbustivas, a presença de bosques, né, que vão ser compostos por pinheiros, sobreiros e também as oliveiras. Temos as estepes, que vão fazer parte aí do clima semiárido. Nela encontramos chuvas anuais bem próximo aí a 500 mililímetros ao ano, né? Vamos encontrar a presença de pequenas árvores apenas próximos aos cursos d'água, e algumas áreas de estepes apresentam solos bem férteis aí para a produção de trigo e cereais, ou seja, para a cultivação aí da agricultura. E, por fim, vamos falar do clima alto de montanha, tá? Ele vai acontecer em áreas de relevo de grandes altitudes, tá? Como os Alpes e os Pirineus. Nessas áreas, as chuvas são bem distribuídas durante o ano todo. Essas se desenvolvem aí de forma mansa e rápida. Os invernos são extensos e rigorosos e constituídos aí por nevadas e geadas. Por conta dessas características, eu posso lhes dizer que a vegetação no cume dessas montanhas, elas vão ser herbáceas, né? Por quê, professora? Primeiro, por conta da presença aí das geadas, das neves, né? Por conta da altitude, por conta do solo raso. Automaticamente, eu digo que no cume das montanhas nós vamos encontrar uma espécie de tundra que nós a chamamos de tundra de platô, ok? Bons estudos para vocês. Eu vou trazer aqui uma frase, né, para reflexão nesse momento, que diz assim: se a oportunidade não bater, construa uma porta, tá? Então, é bem propício para esse momento, né, que nós estamos vivendo. E para a gente já começar esquentando esse momento, respondam às atividades do seu livro didático, tá?
que estão aí nas seguintes páginas: 79, ok? Na página 82, na página 85, 86 e 87, tá? Um abraço e até breve.